Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar este nosso tempo orando. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais esta noite. Obrigado, Jesus, por estar sempre cuidando de cada um de nós, fazendo infinitamente mais do que nós merecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo lar, obrigado pelo alimento, obrigado pela saúde, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, ó Deus, pela certeza da vida eterna, porque para nós nem a morte é motivo de desespero, pois sabemos que se morrermos, iremos para a tua presença. E a morte é para nós cristãos apenas aproximar-nos definitivamente de ti, Jesus. Obrigado por este consolo maravilhoso que o Senhor nos dá. Pai, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs presentes nesta noite aqui conosco. Abençoa-nos agora no estudo da tua palavra. Prepare o nosso coração para que aprendamos de ti. Quanto a mim, coloco nas tuas mãos, ó Santo Espírito, para ser mero instrumento teu, mero transmissor da tua palavra. Capacita o teu povo, ó Deus, e alimenta-os com a Bíblia. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, ainda que virtualmente, ainda que por meios digitais. Obrigado por esta liberdade que nós temos no Brasil, de publicamente, pelas mídias sociais, falarmos que nós somos de Jesus, que nós amamos o Senhor e que nós o adoramos. E é em teu nome que nós oramos. Amém. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa página. Deus lhes abençoe muito. Vamos dar prosseguimento no nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos concluir o capítulo 1. Então, hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 15 até o 26. Aproveitar, né? Hoje é dia 31 de julho, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é uma igreja irmã nossa, né? Não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma outra igreja, uma outra instituição, uma outra comunidade religiosa, né? Mas é como que uma filha da Igreja Presbiteriana do Brasil, apesar de ter administração própria, autônoma, enfim. E hoje a Igreja Presbiteriana Independente, que é a nossa igreja irmã, completa 117 anos de organização. Então, que Deus abençoe muito esta igreja tão relevante, tão importante na nossa nação, né? Eu conheci a Jesus Cristo, ou fui conhecido por ele, na Missão Paz e Vida de Mogi Guaçu, há algumas semanas, mas eu morava em outra cidade, e lá eu fui frequentar a Igreja Presbiteriana Independente, do reverendo Jaime Clóvis da Silva, a Igreja Presbiteriana Independente de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Aí fiquei 1 ano e meio na Igreja Presbiteriana Independente, fui recebido por batismo, por profissão de fé, depois eu voltei a Mogi Guaçu, e Mogi Guaçu não tinha presbiteriana independente, ainda hoje não tem. Então eu fui para a segunda igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, a IPB, né? Mas fui batizado, fiz minha profissão de fé na igreja presbiteriana independente, né? Na IPI. Uma hora a gente pode estudar aqui essas questões da história das instituições presbiterianas no Brasil, né? Mas então, nossa saudação e nosso abraço à Igreja Presbiteriana Independente, que completa 117 anos de organização, saudoso reverendo Eduardo Carlos Pereira, né? Então vamos lá. Atos, capítulo 1, versículos de 15 até o 26. Versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse... Então, versículo 15. Veja, Pedro acaba exercendo um papel meio que de liderança, né? Você vê que Pedro, desde quando Jesus vai ao encontro dele, lá naquele ato da última pescaria, né? Descrita no Evangelho segundo João, Pedro que havia abandonado tudo, Jesus vai após a ressurreição ao encontro e tem aquele diálogo, né? Me amas, me amas, me amas? Sim, 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 tu sabes que eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Apesar de não haver hierarquia entre os apóstolos, Jesus, pelo contrário, inverteu a pirâmide.
Falou, quem quer ser o maior, que sirva a todos. Quem quer ser o líder, seja servo de todos. Tá? Não foi o James Hunter, no livro O Monge Executivo, que criou essa ideia do líder servo, do líder servidor, né? Ou do servo líder. Na verdade, foi o próprio Jesus que já fez isso no Novo Testamento, dizendo, quer ser o maior, então sirva a todos. Mas apesar de não haver esta hierarquia apostólica, há sem sombra de dúvidas essa característica de Pedro de ser líder. Então ele se levanta. Então Pedro se levanta, né? No meio dos irmãos, no meio dos irmãos, dos discípulos e discípulas de Jesus que estavam reunidas naqueles dias. Ou seja, não há uma preocupação cronológica, não sabemos em que data que isso ocorreu. Sabemos que foi entre a Ascensão e o Pentecostes, aonde se dá a descida do Espírito Santo. Então, não temos uma data precisa, não temos um tempo cronológico naqueles dias, ou seja, em qualquer dia entre a Ascensão de Jesus e o Pentecostes. Pedro se levanta. Aí nós temos aqui na Almeida Revista e Atualizada a tradução ou a versão na língua portuguesa da Bíblia que nós estamos usando, a ARA, né, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Tem um parênteses aí na sua Bíblia, não tem? Na minha tem um parênteses também, falando dessa questão. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Deixa eu ver se você consegue ver aqui no meu celular o texto, né? Vamos ver, acho que dá para ver mais ou menos, né? Que tem um parênteses aí. Daqui a pouco a gente vai ter outro parênteses, tá? Então, esse parênteses que aparece aqui para explicar a quantidade de pessoas é uma inserção que o Lucas faz, uma anotação que Lucas faz, ou um outro editor do livro de Atos, talvez um editor posteriormente, inseriu essa nota explicativa, que nós chamamos em teologia de glosa. Então, isso é uma glosa, ou uma nota explicativa, por isso que ela está entre parênteses. Então, seja o próprio Lucas que inseriu essa glosa, depois, na sua última análise do livro, antes da edição final, antes de publicar a obra, e ele achou necessário colocar essa nota explicativa, ou mesmo um discípulo de Lucas, que depois, ou um copista desse texto, né, visto que o autógrafo, ou seja, o primeiro escrito, o escrito original, aquele que Lucas narrou e os escribas escreveram, enfim, esse se perdeu, né? Não temos mais os autógrafos do Novo Testamento, tampouco do Antigo. Temos vários fragmentos desses textos, uns conservados com maior e menores partes, depois a junção desses todos viraram chamados códex. Esses códex, eles vieram a dar base no Novo Testamento grego, no Antigo Testamento hebraico, que nós temos de vários documentos, de vários papiros, de vários pedacinhos de documentos escritos em hebraico, em aramaico, em grego e etc. Tá? Alguns em latim, enfim, mas o que é pertinente, que é uma glosa, uma nota explicativa. Você vai ter isso no Antigo e no Novo Testamento também. E ele faz essa nota explicativa dizendo que o número dos irmãos ali era mais ou menos 120 pessoas, né? Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. O número 120 é importante para a cultura judaica da época. Quando uma comunidade judaica queria ter uma organização, queriam ter uma sinagoga independente, ter um líder, enfim, criar-se uma comunidade religiosa judaica, para ter autonomia aquela comunidade ali que se unia na sinagoga, tinha que ter 120 pessoas. Era o número que o Sinédrio recomendava para... o Sinédrio era o conselho superior, né, o órgão administrador superior dos judeus nesta época aqui. Então, 120 pessoas era o número necessário para se formar uma nova comunidade em volta de uma sinagoga, que é a igrejinha lá descrita, né, nos evangelhos. Então, esse número 120 é importante, tá? Alguns vão ligar esse número 120 aos 12. Né? São 12 apóstolos, tentar ligar os 120 aos 12 também. Olha, até dá, mas eu prefiro essa ideia do 120 aqui, ou seja, um número suficiente para iniciar uma comunidade nova. Faz sentido, né? Ou seja, eles tinham um quórum para iniciar uma nova comunidade. Tudo para referendar, né? A Igreja de Jesus está se iniciando. E melhor, com quórum. Não que isso fosse algo, uma prerrogativa, não tem que ser dessa maneira. Mas se o autor colocou esta glosa, essa nota explicativa de propósito aqui, é para nos indicar que havia um número suficiente de pessoas para se iniciar uma nova comunidade religiosa. E afinal, a verdadeira comunidade religiosa
se inicia aqui e é claramente exposta no livro de Atos. E disse, versículo 16, guarda o finalzinho do 15 aí junto com o 16. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Jesus, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Você vai ter na sua estrutura literária, na estrutura literária de Atos, ou na construção literária, ou na construção do texto de Atos, o autor vai usar um recurso muito importante que era comum para os historiadores da época dele. Veja, ele quer escrever um livro de história, nos termos do século I. Né? Ele não quer escrever um livro de história como nós temos hoje, né? Ressalvado o que se entendia por história na época. E usar esse recurso de transcrever discursos de pessoas no meio do livro era uma maneira de dar essa característica histórica. Então, dentro da estrutura literária de Atos, nós teremos vários discursos. Então, isso é um recurso que Lucas usa e é importante dentro do seu evangelho, mas também agora dentro do livro de Atos, ele vai ter vários discursos importantes dos vários apóstolos. E isso dá beleza, isso dá voz, isso dá dinâmica histórica, isso dá autoridade ao livro dele. Então, essa organização de discursos que ele faz e coloca em determinados momentos importantes dentro do livro de Atos é uma forma, né, de construir o seu texto. Assim como os sumários ou resumos, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, que é um outro emprego literário que Lucas faz em Atos, que é usar muitos sumários ou muitos resumos. E os discursos também. E temos aqui o primeiro discurso de Pedro. Pedro, então, ele se levanta com essa ideia, né, de uma certa liderança. Era melhor do que os outros? Claro que não. Mas ele tinha o quê de liderança? Isso era inato. Né? Então, ele vai e começa a discursar. E dentro desse discurso, agora vai suceder-se a questão da sucessão de Judas Iscariotes. Veja, o que acontece, né? Diz que aquilo que Judas tinha que fazer, a traição, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. Ou seja, Judas estava predestinado, predeterminado a esse terrível papel de ser o traidor de Cristo. E olha que interessante, agora Pedro dando ênfase na pessoa do Espírito Santo. Lembram-se que eu já disse aqui que Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo aparece agindo constantemente. E veja, agora ele diz que foi o Espírito Santo que falou por meio de Davi. Gente, os testemunhas de Jeová afirmam que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo não existe. É só a força ativa de Deus. É mais ou menos como se fosse a força do vento que move um moinho. Como se fosse Deus fazendo o vento para mover o moinho. Mas não dão característica de pessoa ao Espírito Santo. Isso é uma heresia, inclusive já foi tratada nos concílios ecumênicos do século IV e demais séculos, né? Os concílios que discutiram essa questão da Trindade. Mas veja, uma força ativa, que para eles não é uma pessoa, fala, e aqui o Espírito Santo fala por intermédio de Davi acerca de Judas. Ou seja, o caminho de Judas estava traçado. E ele vai dizer que era um caminho de perdição. Versículo 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ou seja, foi o próprio Jesus que escolheu Judas Iscariotes para compor os 12, mas era traidor. Ele também tinha uma missão, ainda que seja uma missão de pecado, uma missão de trair o Salvador. Agora, o versículo 18 e o versículo 19 também iniciam com parênteses. Eu não sei se na sua Bíblia aparece o parênteses também. Aqui na minha aparece o parênteses, né? Você vai conseguir ver aqui no versículo 18, tá? Se não desfocar muito, né? O versículo 18 inicia com parênteses e isso vai até o 19. Então, nós temos mais uma vez o autor interferindo, ele interrompe o discurso de Pedro, né? Ele interrompe o discurso de Pedro para fazer uma nota explicativa. Essas notas explicativas são feitas depois que o texto já está completo. Então, pode ser o próprio Lucas, que quando foi revisar o seu texto, achou importante colocar essa nota explicativa. Ou pode ser um editor, um copista, um próprio discípulo da tradição de Lucas,
que vê essa necessidade de colocar uma nota explicativa. E o que ele vai explicar agora? Ele vai, segundo a sua tradição, ele vai explicar como que Judas Iscariotes morre. Então nós temos aqui a morte de Judas, segundo a tradição lucana, segundo a tradição de Lucas. Pode ser o próprio Lucas que coloca essa nota depois que ele já terminou o livro e achou necessário, ou um copista, um editor, alguém que conhecia profundamente e seguia a doutrina dos apóstolos. Indiferente, né? O texto é bíblico, é inspirado, mas os parênteses estão aí justamente para nos mostrar esse recurso. Então, qual nota explicativa? Bom, vamos ver aqui o que nos ensinam os versículos 18 e 19. Ora, este homem, Judas Iscariotes, adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Segundo a tradição de Mateus, que é um pouquinho diferente, é que Mateus dá uma ênfase diferente na sua tradição sobre a morte de Judas. Não são dois relatos diferentes ou divergentes. Pelo contrário, não são excludentes. São dois relatos que se completam, né, que se casam perfeitamente, um enriquecendo o outro. Então, Judas Iscariotes comprou um campo por 30 moedas, né, como nós vimos lá na tradição de Mateus, e precipitando-se, caiu de cabeça, literalmente jogando-se de cabeça, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e as suas entranhas se derramaram, ou as suas tripas ou seus intestinos ficaram expostos. Isso pode ser tenha acontecido literalmente, uma morte tão trágica, tão horrível, tão assim algo marcante, né? Algo assim que quer chocar? Pode, claro que pode. Pode ter acontecido exatamente isto mesmo, né? Segundo a tradição de Mateus, Judas passa uma corda num tronco de árvore e se mata, né? Então, o suicídio, o galho pode ter rompido e ele caído e nesta queda ter ficado dilacerado? Pode, sem sombra de dúvidas. Mas também esse conto assim magnífico, né? Esse exagero na forma da morte, essa coisa de entranhas expostas, de intestinos à mostra, pode ser uma figura de linguagem. Porque a morte tinha que ser horrível devido ao que ele vai dizer, preço da iniquidade. Qual iniquidade é como se fosse um pecado piorado. A palavra aqui tem uma ideia, um pecado ruim mesmo, tá? Então, o preço da iniquidade. Então, a morte tinha que ser horrível, compatível à atitude de Judas. Então, pode ser literal? Claro que pode, até deve ser, mas também pode ser um recurso de uma figura de linguagem para nos impactar, para chocar mesmo. Olha como morre Judas, o traidor. Então há essa função também aqui, essa morte tão horrível. Mateus já nos poupa desses detalhes na sua tradição da morte de Judas Iscariotes. Tá? Versículo 19. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Falar que era o campo de sangue é o lugar maldito, o lugar impuro. É um lugar que nenhum judeu gostaria de pisar. Então, aquele local ali que foi comprado por Judas, e na tradição de Lucas são os líderes do Sinédrio que vão e compram o campo com as moedas, mas de qualquer maneira, mesmo ele tendo cometido suicídio, o campo era como se ele tivesse comprado. Então, seja ele, seja os próprios mestres da lei, segundo os membros do Sinédrio, segundo Mateus, não faz diferença. Isso é um campo de sangue, ou seja, um lugar impuro. Né? O judeu tinha um problema com sangue humano, né? Não podia encostar em sangue humano, hemorragia para eles era sinal de maldição, de impureza e etc. Né? Então, campo de sangue, lugar impuro, lugar maldito, lugar horrível. Então, justamente para chocar o leitor, porque o ato daquele que trai Jesus, o ato daquele que trai o Cristo, né, a sua morte tem que ser compatível com a sua atitude. Ou seja, então o autor quer realmente usar termos pesados para nos chocar, justamente para nos criar esta imagem ruim, né, para ficarmos nos sentindo assim impactados com o que Judas fez. Alguns autores salvam Judas. Fala como Judas estava predeterminado, predestinado a fazer o que ele fez, então como ele não tinha escolha, Judas foi salvo. Outros autores, incluindo João Calvino, falam que não, ele estava predestinado, era para ir para o inferno mesmo, para ser condenado. Tá? Eu, sinceramente, não tenho opinião formada sobre esse assunto ainda. Li um lado, li o outro lado,
Acho que ambos têm base, é um tema muito difícil. Eu sou daqueles que eu pretendo assim, Jesus, Judas está nas tuas mãos. Para onde quer que ele tenha ido, foi a tua vontade. Mas eu confesso que eu sou limitado teologicamente para dar palpite nesse sentido. Para onde que Judas foi? Não sei. Não consigo me pontuar. É um tema muito difícil para mim. Então eu não consigo ainda pensar nisto. Mas há autores que colocam Judas no céu e outros que condenam ele também. João Calvino nos que fala, não, Judas era o filho da perdição e ponto. Né? Enfim. Mas, só para a gente falar um pouco dessa tradição, dessa especulação em cima dessa figura, que também é uma figura bíblica, que é Judas Iscariotes. Versículo 20. Porque está escrito no livro dos Salmos, Salmo 69, versículo 25. Salmo 69, versículo 25. Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Então, citando o Salmo 69, versículo 25. O Salmo 69 é usado 5 vezes no Novo Testamento para fazer referência a Jesus, tornando-se assim um salmo messiânico, um salmo cuja interpretação depende do Novo Testamento para que a sua interpretação seja plena. Depende dos acontecimentos do Novo Testamento para compreendermos o Salmo 69 na sua plenitude, na sua interpretação final. E agora esse salmo também, 69, é empregado a Judas. Tá? No Novo Testamento 5 vezes se referem a Jesus, e agora se refere a Judas, justamente descredenciando o Judas como apóstolo. Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E agora Pedro junta, veja, acabou o parênteses, Pedro volta a falar, tá? Acabou a glosa, a nota explicativa do editor, volta então a voz do discurso de Pedro. Então, ele cita o Salmo 69, 25, versículo 25, e agora vai citar o Salmo 109, versículo 8. E tome outro o seu encargo. Então, a junção desses dois textos é a base bíblica para que houvesse esta eleição, esta escolha de Matias, o novo apóstolo. Versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, ou seja, esta pessoa que ia substituir Judas tinha que estar com um grupo de discípulos desde o princípio, desde quando João Batista batiza Jesus, desde o início do ministério de Jesus. Tem que ser uma pessoa que acompanha desde o início do ministério público de Jesus. É uma das circunstâncias que Pedro coloca ali para a escolha do novo apóstolo. Versículo 22. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então ele tem que estar do batismo até o momento da ascensão. Alguém que permaneceu no grupo, alguém que não se escandalizou com a crucificação, alguém que não abandonou Jesus e o grupo dos apóstolos nos momentos difíceis, aquele que permaneceu ali, tá? É a credencial para se tornar apóstolo, ou seja, aquele que presenciou, que esteve com Cristo, que esteve com Cristo. E uma função maravilhosa, ser testemunha da ressurreição, ou seja, aquele que vai testemunhar a veracidade do Evangelho, da obra e da pessoa de Cristo, que vai comprovar tudo o que Cristo fez, falou, ensinou e etc. Uma testemunha ocular de Jesus. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Então nós temos aqui 2 cidadãos. É interessante que o versículo 23 faz uma apresentação de José. E parece-me que, mas vai escolher, não parece que vai escolher José? Eu tenho essa impressão. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Fez essa apresentação toda de José, eu achei que ele ia ser o escolhido a primeira vez que eu li esse texto. E Matias. Bom, Barsabás quer dizer filho do sábado, né? Filho do sábado. Talvez era um apelido, um título que davam a este José. E cognominado, ou seja, tinha um apelido de justo. Justo aqui é o termo latino, né? Barsabás é o nome hebraico e justo é o nome latino de José. E Matias? Fora desse texto, nós não temos nenhuma outra informação. Você vai ter um outro cidadão denominado Judas Barsabás, né, que vai ser citado. Não sabemos se é o mesmo ou se é parente e etc. Né? Mas não temos nenhuma outra informação
acerca de José e Matias, a não ser o que aparece nesse texto. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Ou seja, quem escolhe é Deus. Quem escolhe o sucessor é Deus. Quem escolhe é o Espírito Santo. Não é uma votação feita pela Assembleia. A Assembleia indica os nomes. A função da Assembleia, ali reunida junto com os 12, sob a liderança dos 12, é a indicação dos nomes. Visto que os nomes são indicados, é o Espírito Santo que vai escolher. E lançaram, versículo 25, né? Agora ele vai explicar o porquê, né? Para preencher a vaga neste ministério e apostolado. A palavra ministério também pode ser aqui traduzida por diaconia, serviço e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Alguns traduzem recebendo aquilo que merece. Seria uma tradução possível do grego também. Judas que se perdeu, recebendo aquilo que merece. E muitos vão usar esse versículo para embasar essa ideia de que Judas realmente não foi salvo. Judas perdeu-se. Mas, como eu disse, em última instância, é um atributo que Deus que sabe, né? Nós só podemos especular. Versículo 26, a conclusão. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos, e agora os 12 estão completos. Antes de falar de 12, eu quero falar sobre por que Lucas faz essa apresentação de José, sendo que ele não seria eleito. Porque Lucas, quando escreve, já sabia que José, o justo, não seria eleito. Mas para dizer que o fato de ele não ser eleito não significa que ele era uma pessoa ruim. Ele não quer descredenciar. Por isso que ele faz questão de dizer, de apresentar. Matias dispensa a apresentação, porque ele foi o eleito. Então, a eleição de um não descredencia o outro. O fato aqui de Matias ser escolhido não significa que ele era mais ou menos importante, melhor ou pior do que José. Aprove pela liberdade de Deus escolher Matias, e é Deus que sabe. Mas o autor teve o cuidado de credenciar José. É o justo. É o justo, é uma pessoa séria. O fato de ele não ter sido eleito não desqualifica. É um cara sério. É o filho do sábado, é o Barsabás aí. E com certeza ele foi um dos 70, né? Aqueles que Jesus separou lá, mandou os 70 discípulos de 2 em 2, enfim. Com certeza ele estava junto desses e continua o seu ministério fiel até a morte, tanto ele quanto Matias. Mas ele não é chamado para ser apóstolo, mas serve normalmente, não tenho dúvidas, né, em outros ministérios da igreja. Eu acho que uma aplicação rápida disso é o seguinte: às vezes tem eleição de presbítero, diácono, presidente de SAF, né, que são as mulheres jovens, e às vezes tem 2, 3 nomes. Aí elege o presbítero A e não elege o presbítero B. Ah, então o presbítero B é ruim. Claro que não. Tá? Então, que lição que nos traz para os dias de hoje? Tá? O fato de uma pessoa não ter sido eleita para exercer tal cargo, para desempenhar tal ministério, aquilo não descredencia. Então, você, meu irmão, que às vezes perdeu uma eleição para diácono na igreja, perdeu uma eleição para presbítero, ou pastor, que às vezes perde uma eleição para presidente de presbitério, etc., isso não significa que você está descredenciado. Ora, é Deus quem escolhe e capacita em última instância, a esses cargos. Tá? Então, nós não temos que nos entristecer. E a gente que vota e às vezes perde o voto, né? Acha que perde o voto, não. Aquela pessoa que não foi eleita, ela não é descredenciada porque não foi eleita. Por isso que o autor tem esse cuidado de qualificar José e Matias não, tá? Então, por isso que ele faz esse adendo a José, Barsabás, o justo, e a Matias não. Outra coisa interessante, tinha que ser o número de 12. O 12 é um número muito simbólico na Bíblia. 12 tribos, 12 apóstolos, enfim, tem muito 12, né? A cidade, depois lá, Nova Jerusalém, vai ter 12 portas, enfim. O 12 tem uma ideia hebraica de uma completude, né? Um número que dá algo como completo, algo cheio. Mas também tem um teólogo bacana que fala o seguinte, que o 12 pode ter uma ideia de nação. Então, amarrado essa questão de plenitude, de estar pleno, né? Por que são 12 tribos? As 12 tribos, um número pleno, formam uma nação.
Então, essa ideia de tem que ser 12, né? O 12 é muito simbólico, a restauração das tribos, das 12 tribos de Israel. São 12 apóstolos porque são 12 tribos de Israel. E eles permanecem 12. E vem depois Paulo, o apóstolo nascido fora de tempo, segundo ele, né? Que é o 13º apóstolo. De qual tribo? Da tribo dos gentios, da tribo daqueles que não são judeus. Tá? Mas o 12 é muito importante e remonta essa ideia de pleno, de completo, mas principalmente também aponta para essa ideia de nação. Então, esse tipo de serem 12 apóstolos pregando, 12 discípulos, né? Essa ideia de plenitude de completo. Né? Por quê? É porque é 3 vezes 4. Para eles, 4 tinha a ideia de tudo. 4 cantos da terra. Né? Para eles, a terra tinha 4 cantos. Né? Enfim, a terra tinha 4 cantos. Por isso que Jesus escolhe primeiro 4 discípulos. Isso é básico, 4 é importante ali. Em Marcos, Jesus escolhe primeiro 4 discípulos, justamente para uma ideia que o evangelho vai chegar aos 4 cantos da terra. Então, nós temos aqui 4, 4 e 4. Então, por isso que dá essa ideia de completude, de amplitude. Tá? Mas, em última instância, essa ideia de 12 também tem essa ideia de nação. E eu gosto dessa interpretação desse autor, apesar de não ser muito usual, que aqui aponta que nação? A nação de Deus, da qual nós também fazemos parte, o povo dele. E assim nós concluímos aqui esses extensos versículos, né? E amanhã começaremos o capítulo 2 de Atos. E que Deus lhe abençoe com esse estudo. Espero que tenha ficado claro esses versículos, principalmente a explicação do parênteses ali, da glosa, da nota explicativa do autor, do editor, do copista, enfim, que é importante também. Deus nos abençoe e nos ensine. Vamos ver os nossos pedidos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo, tá? Eu vou voltar aqui para cima minha barrinha dos comentários. Se você não fez seu pedido, motivo de gratidão, ou quer pedir por outra pessoa, enfim, né? Dá tempo. E manda um boa noite também para a gente mandar um abraço para você daqui a pouquinho. Diácono Osni. Olha, tem uma notícia aqui excelente. Ficamos felizes por nossa irmã Nair, pois o seu estado clínico estabilizou, mas continuemos orando por ela. Então, o estado da dona Nair ainda é bem grave, né? Ela está na UTI, mas olha, o estado clínico dela está estabilizado, né? Glória a Deus por isso. E suplicamos ao Senhor as misericórdias sobre a vida da dona Nair, para que continue a estabilizar-se, ficar bem, né? Ser curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Também as nossas orações pela Dona Maria de Lourdes, que continua internada na UTI. Não temos informação, mas continua orando pela Dona Maria de Lourdes, internada na UTI, um estado grave de saúde. Também pela Cristina, sobrinha do diácono Osni, pela sua filha Angélica, diagnosticadas com Covid. Peço também oração pelo tio João, que está na UTI com Covid, o tio João Antônio, tio do diácono Osni, pedindo por ele, por toda a sua família e também por todos os irmãos e irmãs. Pedidos do presbítero Max. Pede oração pelo seu chefe, Eduardo Glatz, que está se recuperando da Covid, e por toda a sua família. Pede também pela Eliane, que está se recuperando da Covid. A Eliane pede pela sua amiga Lidmara, né, pelo pai da Lidmara, que está internado em Joinville. Ele pede pela sogra do Eduardo, a dona Marisa, em Florianópolis, né, que precisa de um milagre de Deus. Pede recuperação pela Aidi, que está em recuperação, graças a Deus, e hoje comemora 28 anos de casados. Então, parabéns a Aidi, a seu esposo, por esses 28 anos, e que venham mais 28 anos aí, se Deus assim permitir. Também pede oração pelo conselho da nossa igreja e por todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Independente, né, que hoje comemora 117 anos de organização, e por todas as igrejas que pregam o reino de Deus. O Everton Butsk, né, pede a bênção de Deus sobre todos
e continua pedindo, né, pela vida da Dona Maria de Lourdes, que está internada na UTI, num quadro grave. Então, continuemos a suplicar pela vida da Dona Maria de Lourdes Butski. A nossa irmã Léo continua pedindo oração pelo Mário João. Hoje a família o levou para casa, porém o seu estado ainda inspira muitos cuidados. E pede oração pelo seu amigo Alexandre, né, que precisa também da ação do Senhor, do Espírito Santo na sua vida. A nossa irmã Carmen. Que o seu irmão, o pastor Hernan, já começou a trabalhar online, a saúde dele está excelente. Graças a Deus, né? O pastor da igreja presbiteriana lá de Chile. Deus abençoe o pastor Hernan. Pede oração pelo seu tio, o presbítero Daniel Ulloa, que está com sérios problemas de ouvido, está tratando. E vai fazer 85 anos. Pede oração também pela Priscila, pelo Maurício, que está fazendo tratamento para uma sinusite, e pelo Vitor, também com problemas de ouvido. Diz a nossa irmã Dulcileia. A Aline aqui, a dona Zeni, nossa irmã lá de Xanxerê, agradece pela cunhada que saiu do hospital, e o esposo, o enteado, continuam na UTI, em coma induzido. Então, continuar orando por toda a família, né? Agradece a Deus pela vida dela e continuarmos em oração por esses parentes dela em Joaçaba que continuam internados, né? O pai e o filho internados. A nossa irmã Dulceleia Pereira pede oração pela sua família e por todos que estão sofrendo com o Covid. A Solange, lá de Xanxerê, pede oração pela sua irmã Didi, completando 90 anos hoje, olha só. Então, orar pela Didi, irmã da nossa amiga, né, lá de Xanxerê, a Solange, completando hoje 90 anos. Nossa irmã Letícia pede oração pela Maria Iderna, pela Iracema. A Aline pede oração pela sua família, em especial pela saúde da tia Efigênia. Pede proteção e livramento a todos que assistem à live nesta noite. E a Letícia também pede oração por todas as famílias da igreja e todos que estão assistindo esta transmissão. Então nós vamos orar. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Nair, suplicamos que a sua saúde se estabilize a cada dia mais, que ela melhore, que seja revertido esse quadro grave de enfermidade, que ela seja curada pela ação poderosa do Espírito Santo e logo possa voltar para casa e desfrutar da presença dos seus familiares. Pai, abençoe a Dona Maria de Lourdes, na mesma situação, internada na UTI, me inspira muitos cuidados. Pai, tenha misericórdia, Deus, da tua serva. Colocamos ela nas tuas mãos, ó Pai. Abençoe a Cristina, abençoe a Angélica, abençoe o João Antônio, abençoe, Deus, toda a família do diácono Osni, todos os irmãos, irmãs, filhos, enfim, ó Pai. Nós suplicamos, ó Deus, por todos os familiares do Osni e por todos os nomes citados, principalmente os que precisam deste milagre, ó Pai, a recuperação da saúde, que se encontram num quadro tão grave por causa do Covid e demais enfermidades. Deus eterno, abençoe o presbítero Max e toda a sua família, abençoe, ó Deus, o Eduardo, abençoe a Eliane, abençoe a Lindimara, abençoe o pai da Lindimara, que está internado em estado grave também. Pai, abençoe a dona Marisa, abençoe a Aidi, que ela fique bem a cada dia. Obrigado por essa data em que ela celebra 28 anos de casamento e que celebre muitos e muitos anos ao lado do seu esposo e da sua família. Pai eterno, abençoe o conselho da nossa igreja, dando sabedoria que vem do alto, que o nosso coração, enquanto administradores da tua igreja, seja cativo ao Espírito Santo e à Escritura Sagrada, que administremos sempre a tua igreja, Pai, embasados na Bíblia, que é a tua palavra. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente, pelos 117 anos de organização desta amada igreja, nossa igreja irmã, abençoe-os, ó Pai, e que essa igreja sempre seja uma igreja relevante que prega a tua palavra. E assim também intercedemos por todas as igrejas cristãs da nossa nação. Pai, continue a abençoar a Dona Maria de Lourdes, o Everton, o Jonas,
a Ellen, toda a família Butz que nos assiste. Pai eterno, toma-os nas tuas mãos, mas em especial, seja misericordioso com a Dona Maria. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder para curá-la, para mudar este quadro clínico, para restaurar a saúde dela. Pai, abençoe o seu Mário João, que apesar de estar em casa precisa do teu cuidado. Pai, que ele fique bem, que ele fique curado para a honra e glória tua. Abençoe o seu Mário João, ó Deus. Abençoe também o Alexandre, colega da Léo. Tu conheces o coração dele, sabe do que ele está precisando, Senhor. Visita o coração dele, ó Pai, e cura-o, dá ânimo, enche-o de ti, Senhor, para que ele fique bem, Deus. Pai, te louvamos pela recuperação do pastor Hernan. Que o Senhor o abençoe, abençoe o seu ministério, a sua igreja. Cuida dele, ó Pai, de toda a sua família. Abençoe o Daniel Ulloa. Pai, nós te louvamos pelo aniversário que fará segunda-feira, 85 anos, e que ele tenha longos e longos anos na tua presença. Abençoe a Priscila, o Maurício, o Vitor em tratamento de saúde. Toma-os nas tuas mãos, bem como todos os familiares da Dona Carmen no Brasil e também no Chile. Pai, nós agradecemos pela cunhada da Dona Zeni, que já saiu do hospital, e continuamos a interceder pelo seu esposo e pelo enteado, que continuam internados na UTI. Pai eterno, estão em coma induzido, provavelmente entubados. Tenha misericórdia destas vidas, Pai. Colocamos nas tuas mãos, suplicando a tua cura e a tua ação, mas que seja feita a tua vontade, Deus. Abençoe a nossa irmã Dulceleia Pereira, abençoe todos os seus familiares, os seus amigos, irmãos, irmãs, todos que estão à sua volta, e abençoe todas as pessoas, ó Pai, que sofrem por causa dessa pandemia. Tem misericórdia de nós, ó Pai, para que essa pandemia acabe logo, que seja encontrada uma cura logo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, socorre-nos nesse tempo difícil. Pai, abençoe a Solange, abençoe os seus filhos e filhas, em especial abençoe a sua irmã, que completa 90 anos. Tem misericórdia dela, dele saúde, alegria, ânimo, e nós te louvamos por tantos anos, ó Pai. Cuida da Didi, ó Pai, cuida da Solange também e de todos os seus familiares. Pai, abençoe a Dona Maria Iderna, abençoe a Dona Iracema, colocamos nas tuas mãos, o Senhor sabe do que elas necessitam, tenha misericórdia destas vidas, ó Pai, e cura-os segundo a tua vontade. Abençoe a Letícia, abençoe o presbítero Ricardo, abençoe também, ó Pai, a Luísa, abençoe toda a família da Letícia e do presbítero Ricardo. Cuida, ó Pai, da saúde física, emocional, espiritual, cuida do trabalho, nesse momento de isolamento social, toma-os nas tuas mãos, ó Pai. Encha-os, ó Santo Espírito, e que o Senhor, de fato, seja o Deus presente, poderoso na vida deles. Cuida, Pai, desta família tão preciosa e tão amada. Pai eterno, nós suplicamos também por toda a família da Aline, em especial pela tia Fi, tia Efigênia. Colocamos ela nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é Deus poderoso, que cura, que restaura a nossa saúde. Pai, tem misericórdia da tia Fi. Deus eterno, que ela fique bem para a honra e glória do teu nome. Abençoe o Chico também e toda a família, todos os tios e tias da Aline, primos e primas, ó Pai. Que a tua bênção esteja com todos eles e com todas elas. Pai, toma nas tuas mãos todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live nesta noite e os seus familiares. O Senhor sabe de tudo o que eles necessitam. Guarda-os, protege-os, fortalece-os em nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso momento de abraços. Se você está assistindo e não mandou um abraço, não mandou um oi, uma boa noite, mande um oi aí para a gente conseguir mandar um abraço para você. Gente, eu vou reforçar. Às vezes o Facebook não mostra. Eu não sei o que acontece. Acaba o vídeo, eu vou lá ver o vídeo, aí aparece o comentário da pessoa que às vezes fez agora. Talvez você esteja comentando agora e às vezes não aparece. Então, perdoe, às vezes que a gente não tem mesmo o que fazer. O Facebook, de vez em quando, faz isso. Então vamos lá. Boa noite, tia Efigênia. Boa noite, Chico, lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo, uma cidade belíssima, né? Deus lhes abençoe muito. Um abração. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, irmã Marisa. Boa noite, presbítero Atir. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Que Deus lhes abençoe.
Mandar uma boa noite para a Ana, para a Ellen, para o Fernando, para o Max William, para a Ana, toda a família, né? Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Boa noite, Luísa. Deus lhes abençoe. Um abração. Boa noite, seu Omar. Boa noite, dona Carmen. Que Deus lhes abençoe. Toda a família no Brasil, também no Chile. Boa noite, diácono Osmar. Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para toda a sua família. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Marlene Vieira. Deus lhe abençoe. Um grande abraço. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã da Igreja Presbiteriana de Itapema, né? O litoral ali. Itapema é bem na beirinha da praia mesmo, né? Você der uma errada na 101 aí, cai dentro do mar. Então, Deus abençoe muito, Dulceleia. Um abração para ti e para todos os nossos irmãos de Itapema. Ó, a Léo faz um comentário. Também nasci na IPI. Eu nasci de novo, né? Pela ação do Espírito Santo, mas não nasci na IPI. Mas também tenho as minhas raízes lá, meu pezinho na Presbiteriana Independente. Boa noite, Rose Andrade. Que Deus lhe abençoe muito. Um abração para ti. Boa noite, Claudete Bittencourt. Um abração para ti, para a família. Deus lhes abençoe muito. Nossa irmã Claudete é de Itapema. Boa noite, tia Clarete de Mogi Guaçu, que Deus lhe abençoe, um abração para a senhora, para o tio Zé, para a Priscila, para a Daia, para o Dudu, para o André, para o Andrezinho, para a Laura, enfim, a família é grande, a tia Claré vai comprar um ônibus, né, para conseguir sair com todo mundo. Para o Alessandro também, fala para o Alessandro começar a assistir minhas lives, viu? Aliás, pede para a Priscila mandar o Alessandro assistir as minhas lives. É mais ou menos assim que funciona com a família Maciel. A mulher manda e o homem obedece. Não tem muita escolha, não, viu? Um abração para Roosevelt lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, né? Tive o prazer de ser pastor lá no tempo que a Roosevelt foi presidente da SAF, né? E viajávamos, né, Roosevelt? Não podia ter um congresso ali que eu era o motorista da SAF, o Uber da SAF, né? Por isso que eu engordei. Por que você acha que eu engordei? Porque eu ia em congresso da SAF, né? A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina, né? É o grupo de mulheres da Igreja Presbiteriana. E a gente acompanha e engorda, né? Então, o pagamento pela viagem era a comida. Boa noite, Marília. Boa noite, Denise. Que Deus lhes abençoe. Um abração para ti também. A Marília tem um pezinho na IPI também, né, Marília? Lá de São Francisco do Sul. Um abração para o Samuel. Boa noite para o Samuel. Deus lhe abençoe. Para Samanda, para Ananda. Deus lhes abençoe muito. Ô, Samuel, fui brincar com o Palmeiras. O São Paulo é eliminado, cara. Não vou brincar mais não, que tá louco. Um abração para Solange, nossa amiga de Xanxerê, que Deus lhe abençoe muito. Boa noite, dona Zeni, que Deus lhe abençoe. Um abração para a senhora, para o seu Dino, para a Ana. Boa noite, Denise, né, a mãe da Marília, que Deus lhe abençoe muito. Boa noite, Benedita Domingues, a nossa amiga de Mogi Guaçu, a Dita, né? Que Deus lhe abençoe, viu, Dita? Santa paz de Deus para você, para todos os seus familiares. Boa noite, diácono Osni, irmã Valéria, Deus lhes abençoe muito. Então, uma noite na presença do Senhor. Boa noite, Everton Butz, que Deus lhe abençoe, tá? Continuamos aqui, firmes e fortes em oração pela restauração da saúde da Dona Maria. Não só nesse instante, mas sempre que nós nos lembramos, nós oramos e suplicamos pela vida da sua mãe. Boa noite, Dona Carmen. Manda um abração para o pessoal do Chile lá, viu, Dona Carmen? Quando eu for lá no Chile, que acabar essa pandemia, eu vou lá visitar o pastor e esse povo tudo, viu? Avisa eles. Avisa que eu vou chegar para o almoço lá, não sei o que come no Chile, vou prender as comidas chilenas. Boa noite para a Aline, que está bem atenta ali no sofá. Mandar um abração para a dona Iraildes também, para o Benzinho, que eles assistem a gente, tá? Então, um abração pela Iraildes e para o Benzinho, que Deus lhes abençoe. Um abração para Eliane Seibert, um abração para o presbítero Alfredo, Deus lhes abençoe muito, né? Abençoe a recuperação da saúde do presbítero Alfredo, da nossa irmã Eliane. São os nomes que aparecem aqui para mim, e eu vi no comecinho que o Diego Parizotti, lá de Xanxerê, tinha curtido o vídeo, então vou mandar um abraço também, Diego Parizotti, para todos os irmãos
lá da igreja Uma Nova História, lá de Xanxerê. Que Deus lhes abençoe muito. Osni, não é peixe não, rapaz. Lá no Chile eles comem carne, faz churrasco. Não, não é peixe, não. Come peixe? Não, então vocês fazem um frango frito para mim aí, já tá bom, né? Peixe não dá não. Ah, mas não come peixe nada. O pastor Hernan não come peixe não. Não, que lula, marisco, essas coisas tem que ficar dentro d'água. Nós vamos fazer um contrafilé chileno aí, pastor Hernan. Vamos fazer um contrafilé chileno. Ver que coisa chique que é isso. Então nós vamos orar aqui, encerrar com a bênção, né? Voltamos amanhã às 20 horas com a continuação do nosso estudo de Atos e também com o nosso momento de oração. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todo sempre. Amém. Então, até amanhã, às 8 horas da noite.